santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunir em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega, a Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. A luz do Cristo que ressuscita resplandecente dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. Então, neste momento, nós podemos entrar na igreja, para os nossos lugares, para recebermos a luz de Cristo que entrará pela nave central da igreja. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus.
Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Exulte de alegria dos anjos a multidão, exultemos também nós por tão grande salvação. Do grande Rei a vitória, cantemos o resplendor da
solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus e ouçamos com bastante silêncio e vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou o seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Possamos nos sentar, orar e apagar as nossas velas. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia. Deus disse: faça-se o firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo, das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã. Segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu no solo claro, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, que tenha nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie. E as aves que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia, e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu, para iluminar a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã. Quarto dia. Deus disse: fervilhem as almas de seres animados de vida, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã. Quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos
segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as aves que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No segundo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de toda a obra que